E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, sem perdermos tempo. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Arani Tunes, ele é cirurgião dentista e o tema que nós estamos abordando, trouxemos isso para você hoje, a litose, ronco e apneia. Essas três realidades nós estamos entendendo, recebendo dicas, enfim, e respondendo aí as suas perguntas. Doutor, vem uma pergunta aqui do nosso amigo Antônio César Fontolan. Um grande abraço, Antônio César. Ele não perde o programa, disse assim, já está na sua programação de toda segunda-feira, as reprises ele sempre assiste. É o nosso amigo Antônio César que a gente manda um grande abraço, viu, querido? Deus te abençoe. Ele falou assim, Frei, sou fã do programa, né? Minhas perguntas. Qual o tipo de ronco que devemos nos preocupar? Ele mandou 4, vamos por parte. Qual o tipo de ronco? É o Antônio César. Olá, Antônio César. Muito obrigado pelas suas perguntas. Olha, o paciente no dia a dia em casa, ele não vai conseguir saber exatamente que tipo de ronco ele vai ter, né? A gente classifica o ronco como ronco primário, que é somente o barulho, tá? E esse, apesar de ser um sinal de que tem algo errado, ele não é tão prejudicial para a nossa saúde, né? Agora, tem aquele ronco que já vem associado, Antônio, com outros problemas, como a apneia obstrutiva do sono. Agora, em casa, não dá para a gente saber. Mesmo que você fique olhando a pessoa roncando, você não vai conseguir ter ideia se ela tem ou não apneia. Só fazendo um exame chamado polissonografia, né, que é um exame que o indivíduo dorme num laboratório conectado a um aparelho que monitora todo o sono dele ao longo da noite, né? E esse exame, o laudo desse exame que vai dizer qual é o tipo de ronco que o paciente tem. Então, roncou, tem problema, Antônio? Só ronca quem é obeso? A segunda pergunta dele. Infelizmente não, Antônio, senão ia ser fácil. A gente ia botar todo mundo para fazer regime e a gente eliminava o problema. Tem indivíduos magrinhos que roncam e roncam muito, viu, Antônio? E quais são os sintomas diurnos mais frequentes da apneia do sono? Perguntei. Talvez um dos primeiros sintomas é aquela sonolência excessiva diurna, né? Aquele indivíduo que aonde encosta ele dorme. O caso aqui é da nossa Maria Aparecida Franzão, aproveitando a carona da pergunta dele, que é de Jaú. A gente manda um grande abraço para Jaú, né? Ao doutor Baraúna também, que sempre nos acompanha. Aliás, lá em Jaú, quem é a Beth de Jaú, doutor? A dona Elizabeth Gonzalez, ela é tia da minha esposa, minha tia também. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para ela. Está passando por um probleminha de saúde, né? E é fã número 1 do programa, assiste sempre, Frei. Ô, dona Beth, ó, um beijo para a senhora. Vamos torcer para a sua total recuperação com a graça de Deus. Estamos na torcida aí para a senhora, viu? Deus abençoe, viu? E a pergunta lá de Jaú é a dona Maria Aparecida. O seu esposo tem 67 anos, pesa quase 100 quilos. Durante a noite ele ronca muito e durante o dia ele dorme em qualquer lugar que ele encosta. É o típico, doutor? Sim, sim. Esse indivíduo, muito provavelmente, o sono dele ele não está sendo reparador, né? Então, o esposo da nossa amiga, como que é o nome dela? É a nossa amiga Maria Aparecida. Maria Aparecida, durante a noite, muito provavelmente o seu marido ele não está tendo um sono reparador. Então, o que ela pode fazer para ajudar? Primeira coisa, vamos puxar a orelha dele para ele perder um pouco de peso, né? Parece que ela citou, ele está com 100 quilos. 100 quilos, eu não sei a altura dele exata, mas 3 dígitos a gente começa a assustar, menos que ele seja uma pessoa muito alta, né? Então, isso faz parte de um processo que a gente chama de higiene do sono, né? Para a gente poder ter um sono limpinho durante a noite, perder peso, evitar bebidas alcoólicas, né? Evitar levar aquelas preocupações para a cama na hora de dormir, evitar aquela alimentação muito farta, excessiva, carregada durante a noite. Discussões, problemas, brigas. A cama não é lugar para isso, gente. A cama é a hora da gente chegar e entrar em paz e realmente descansar. Agora, pelo que ela conta do marido dela, se ele está com todos esses sintomas, com sonolência diurna, talvez esteja com irritabilidade, com dificuldade de concentração, de memória, né? Essa pessoa ela pode estar sujeita... Dívidas, conta para pagar, né? Essa pessoa pode estar sujeita a ter aumento de pressão arterial, né? Pegando o gancho com a pergunta do nosso amigo Antônio, né? Um aumento na pressão arterial, esse indivíduo vai estar mais sujeito a ter derrame, a ter infarto do miocárdio, quer dizer, junto com o ronco, junto com a apneia, vem uma série de doenças, de problemas realmente muito graves de saúde. Então, tem que pesquisar, Maria, a condição do seu marido, procurar um médico, um otorrinolaringologista, um especialista em sono, fazer uma polissonografia e começar a buscar respostas para o problema dele. E a pergunta última aqui, quais as consequências mais frequentes da apneia do sono? Ou seja, a pessoa, ela está lá, ela se assusta, ela tem o ar bloqueado. Ela pode, o corpo está cansado de dar resposta, se a pessoa não acorda, pode morrer, doutor? Durante a noite ela não vai morrer de falta de ar,
tá? Essa pessoa ela vai ter problemas que geralmente acontecem ao longo do dia, né? Então, durante a noite, claro, ela vai ter ali um aumento de pressão arterial muito grande, porque o organismo começa a bombear muito sangue. Como não tem oxigênio, o sangue está pobre em oxigênio, o nosso organismo ele bombeia muito sangue, aumentando a pressão arterial, e isso por si só é uma condição que favorece um derrame hemorrágico, porque a gente tem o rompimento de uma artériazinha na região cerebral, né? Mas geralmente esse paciente ele vai ter complicações ao longo do dia, a sonolência excessiva, né? Ele vai estar muito mais predisposto a sofrer um acidente automobilístico numa rodovia por conta do sono enquanto dirige, né? Ele pode ter o derrame, o infarto, né? Então é importante pesquisar realmente a causa disso. A Terezinha Maria de Oliveira, de Monte Carmelo, Minas Gerais, um beijo, dona Terezinha, e também o Rodrigo Elias de Souza, de Campestre, Minas Gerais, ó, Minas Gerais, sai na frente aqui. O Rodrigo minha mãe tem apneia, gostaria de saber que aparelho que o paciente pode usar durante a noite e se a apneia tem cura. E a Terezinha também pergunta, onde encontra esse aparelho para apneia, então, doutor? Olá, Rodrigo, olá, Terezinha, um grande abraço para todo o pessoal aí de Minas. Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, o caso da sua mãe, né, que tem apneia, ele quer saber a respeito do aparelho, é isso, Frei? Exato, do aparelho. E aproveitando a Márcia, também Ângela dos Santos de Vitória, Espírito Santo, um beijo, dona Márcia. Eu tenho apneia do sono, eu uso o aparelho, me falta muito ar e mesmo com o aparelho eu ronco muito, o que pode ser? Então, pessoas perguntando, doutor, assim, tem apneia, uns querem saber onde encontrar o aparelho, se o aparelho ajuda, enfim. Ótimo. Então, apneia mais aparelho. Tá, então vamos lá, gente. Os aparelhos que se usam, que são utilizados atualmente para a apneia do sono, né, e mesmo para o ronco, eles não são vendidos prontos para você comprar, né? Então você não encontra esse aparelho na farmácia, numa loja. Alguns equipamentos, como o CPAP, por exemplo, né, que é um aparelho, um compressorzinho que joga ar, expandindo a via aérea e oxigenando o paciente durante a noite. É aquela máscara ou não? É aquela máscara que é ligada num compressorzinho. Esse aparelho você tem para vender ele pronto, né? Mas você não vai chegar sozinho lá no local e conseguir comprar um aparelho desse e ligar ele na sua casa como você liga um rádio para ouvir, tá? Esse aparelho, qualquer desses aparelhos, você vai ter que procurar ajuda, em primeiro lugar, ajuda médica, para ter um correto diagnóstico, porque se você não tiver o diagnóstico correto, você não tem a indicação do aparelho correto a ser utilizado. A medida, né? Etc. A medida, alguns aparelhos são feitos sob medida, outros aparelhos, como o CPAP, a pressão tem que ser regulada exatamente para a sua musculatura, para a quantidade de apneia que você sofre. Então, o primeiro passo, gente, é procurar um médico que tenha conhecimento na área do sono, né? Esse médico vai solicitar um exame, a polissonografia. Esse é o passo inicial. E só o médico que vai te dar o caminho das pedras. Ele vai te dizer qual o aparelho indicado, né? Ele vai te dizer qual o melhor aparelho para você usar e ele vai te ajudar, com certeza. Chega a hora de dormir. Doutor, aqui o Lúcio, que é da cidade de Prados. Obrigado, Lúcio, Deus te abençoe. Ele está parabenizando pelo programa, não perde um. Ele falou assim, medicamentos tipo Rivotril podem aumentar o ronco? Pergunta o nosso amigo Lúcio, doutor. Sim, muitos medicamentos utilizados para induzir o sono ou medicamentos utilizados para depressão, esses que nós chamamos de ansiolíticos, eles acabam levando o paciente para um estágio de sono, coisa que muitas vezes o paciente não consegue à noite, mas ele, por outro lado, ele provoca um relaxamento muito grande dessa musculatura da região cervical. Esse relaxamento, ele acaba fazendo com que o paciente, às vezes, ronque mais ou acabe até mesmo tendo mais apneia, e o médico especialista em sono, ele é capaz de lidar com essas variáveis, isso é importante. Doutor, aqui um testemunho interessante aqui que mandou o nosso amigo Florencio, isso, né? Florencio Bernardi, de Ibiraiaras, lá em Rio Grande do Sul. Florencio, um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família, e o povo aí de Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, né? Lá, certamente, torce para um grande time lá. Querido Frei Rinaldo, começo pedindo a sua bênção, Deus abençoe, viu? Hoje quase não tenho mais nada, mas já aconteceu de noite de não conseguir me acordar, não conseguia mexer nada, nenhuma parte do corpo, então para conseguir ajuda eu tentava gritar para ver se alguém me ouvia e colocando a mão em mim e me balançando eu acordava, mas eu só conseguia gemer forte.
Certa noite não conseguia me acordar de novo, então minha esposa começou a balançar meu corpo. Eu sabia cada lugar que encostava no meu corpo, ouvia ela chorando e gritando, mas não conseguia me acordar. Percebi que meu pescoço e minha cabeça balançavam sem nenhum controle. Estaria acontecendo algo mais grave comigo nesse momento? Pergunto. Tenho epilepsia e depressão, tomo 11 comprimidos ao dia. Estou sempre cansado. Ele cita, e a gente vai citar os nomes até para o doutor saber, mas jamais, assim, nós estamos autorizados, isso não é regra do Saúde, a automedicação, jamais, isso nós abominamos. Venlafaxina, Depaquene, 3-tecretol, lorazepam, omeprazol, né? Esses remédios que o nosso amigo Florencio, o que aconteceu com ele? O que acontecia com ele, doutor? Esse indivíduo, ele cita aí uma condição que é praticamente um terror noturno, né? Okay. Em que ele quer acordar, ele tem ali uma semiconsciência do que está acontecendo, mas ele não consegue agir. Isso leva o indivíduo a uma condição de desespero muito grande. Olha, meu amigo, esse é um efeito colateral muito comum de alguns medicamentos, muito provavelmente dos que você toma. Tá? Eu acho que citar isso aí numa consulta de retorno com o seu médico, às vezes ele pode identificar quais desses, você toma vários medicamentos, qual desses medicamentos pode estar fazendo com que você tenha esses terrores aí noturnos, né, ao longo da noite. É uma condição realmente muito desagradável, desesperadora para os pacientes. Então é importante que você consulte o médico que fez essas prescrições, relate isso para ele, que às vezes simplesmente trocando o medicamento A por B com o mesmo efeito, você deixa de ter o efeito colateral que te atrapalha demais. E desencanar um pouco, né, doutor? Desencanar, porque você não vai morrer disso. Tá? Às vezes o paciente, ele tendo consciência do que acontece, ele acaba, naquele momento ali, ele acaba tendo um controle um pouco maior da situação, porque acaba passando, tanto que você mesmo é o testemunho vivo disso e está aqui para contar a história para a gente. É algo que a gente ouve com muita frequência no consultório, infelizmente. Doutor, agora vamos lá, um super time lá de São José dos Campos acompanhando o Vida e Saúde, né? Frei Reinaldo, sua bênção, parabéns pelo programa. Nossa comunidade da Casa Santa Inês está reunida assistindo o programa. É uma congregação das irmãs, estão todas reunidas na sala acompanhando o Vida e Saúde. A gente manda um grande abraço para todas as pequenas missionárias de Maria Imaculada de São José dos Campos. Aí, ó, diz assim que a irmã Regina está querendo saber. Na verdade, a irmã Regina tem 88 anos, né? Todo mundo quer saber, mas coloca tudo na irmã Regina para saber, né? Então, todo mundo quer saber, a gente sabe disso aí. Mas parabéns às irmãzinhas aí. Primeiro, as crianças, elas trabalham numa creche, né? As crianças que já desde pequenas roncam, podem se tornar adultos que roncam ou passa com o crescimento, isso passa com o crescimento da criança? Vamos por parte aí, doutor. Olha, irmã, essa pergunta ela é fundamental, né? Crianças roncam, isso é fato, e geralmente as crianças roncam por problemas obstrutivos, né? Geralmente as crianças, elas acabam tendo adenoide, as pessoas chamam popularmente de carne esponjosa, né, no nariz, hipertrofiadas, grandes, e aquilo dificulta a passagem do ar, né? Essa passagem pelo ar dificultada pode fazer com que esse indivíduo ronque e até mesmo tenha apneia, né? Outras vezes a criança pode ter uma alteração nas amígdalas também, que são aquelas formações que nós temos logo na entrada ali da garganta, né? Então é importante, sempre que uma criança roncar, o mais cedo possível, a gente relatar isso para a família e orientar que procure um pediatra ou um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação da parte respiratória, senão ele vai ser um adulto que ronca e pior disso, né? A criança acaba tendo problemas cognitivos. Você imagina aquela criança, Frei, cansada na escola, tentando prestar atenção na aula e ela dormiu muito mal à noite. Tem criança que você bate o olho e você vê que ela dorme mal. A segunda pergunta dessa super congregação, doutor, pessoas que não roncam, mas falam durante o sono, tem algo que podemos fazer? A pessoa pode fazer algum exercício, tratamento para isso? Pode se acordar a pessoa que conversa enquanto dorme? Ou seja, eu posso travar um diálogo com essa pessoa? A perguntinha aí da irmã Regina. Aí. Olha, é muito interessante a gente abordar esse assunto, viu, irmã Regina? Porque é o seguinte, existem muitos transtornos do sono, né? A gente está enfatizando muito ronco e apneia hoje, mas existem uma série de transtornos, né? Então tem pessoas que falam muito, eu conheço gente que conversa em inglês durante a noite, né? O indivíduo fala português durante a noite, ele fala e só fala em outro idioma, né? Então, a partir do momento que isso
começa a atrapalhar a vida ou dele, porque ele dorme mal e acaba tendo sonolência diurna, aquele monte de coisa que a gente já citou no programa, ou que acaba atrapalhando o cônjuge, é importante a gente procurar um médico, um especialista no sono, né? Pedir novamente o exame, a gente bate sempre na mesma tecla para descobrir o que está acontecendo e existe tratamento, geralmente medicamentoso para essas condições. Agora, se você quiser conversar, irmã Regina, com quem está ali falando à noite, você pode até falar, mas provavelmente ele não vai te ouvir ou no dia seguinte não vai lembrar do que você falou, né? E acordar essa pessoa não vai fazer com que ela morra também, né? Como a gente costuma ouvir, não pode acordar um sonâmbulo. É muito mais mito do que realidade. Olha, se você conhece alguém que fala de nada de querer saber o segredo dessa pessoa, viu? Mas Deus abençoe o senhor Frei Rinaldo, as irmãzinhas da Santa Inês, pequenas missionárias de Maria Imaculada. Obrigado de coração, obrigado pelo carinho de vocês fazer da noite, do dia, enfim, essa programação maravilhosa de acompanhar o Vida de Saúde. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. O diretor me falou que tem uma imagem, vamos colocar a imagem desse aparelhinho que o senhor citou, é CEPAP, é isso aí? CEPAP. Né? É CEPAP, olha só, gente. A pessoa consegue dormir com aquilo lá, doutor, parece que vai mergulhar aquilo lá. Não um aparelho de mergulho? Por favor, pode comentar, doutor. Pois é, Frei. Olha, esse equipamento, aparentemente, ele provoca um desconforto muito grande para quem está usando e até para quem entra no quarto. Parece que a pessoa está numa UTI, Essa imagem está em loop, né? tá, gente? Essa imagem é a mesma imagem. Parece que o indivíduo está na UTI, né? Mas para aqueles casos de apneia moderada ou severa que o indivíduo tem um problema muito grave mesmo, que ele tem aquela sonolência diurna muito grande, o benefício que esse equipamento traz para a vida do indivíduo, quando ele está ali em período de vigília, quando ele está acordado, superem muito a dificuldade. E a gente tem uma capacidade muito grande de adaptação, viu, Frei? Tá? O indivíduo ele pode estranhar muito esse equipamento Mas no se é uma começo. pessoa que se bate, que tem assim, que é agitada, imagina assim, com esse aparelho ou com aqueles outros da polissonografia, né? Isso. Que fica todo lá com o... Né? A pessoa ou vai se enforcar com aquilo lá, doutor, assim, ou vai tirar tudo, não vai? Não se enforca. Aliás, muito pelo contrário, né? As pessoas elas têm a sensação, quando vão fazer uma polissonografia, que elas não dormem. Acho que esse exame não vai valer, porque eu não dormi a noite inteira. Você vai pegar o resultado do exame e o indivíduo dormiu uma boa parte da noite. É que naqueles momentos em que ele tem ali a consciência, que ele tem um despertar, ele percebe que ele está conectado a um monte de fio, mas geralmente ele vira para o lado, daqui a pouco ele está dormindo. Né? Depois que se acostumou com o CPAP, né, que é esse aparelhinho que a gente viu na imagem, a melhora na qualidade de vida do paciente é muito grande. Por isso o CPAP ele é o aparelho mais indicado para a apneia de moderada a severa. Meu Deus do céu, olha só a pergunta aqui. Se uma pessoa tem apneia do sono e por algum motivo sofre um desmaio, fica desacordado ou anestesiado, fica impossibilitado de acordar para respirar, pode vir a óbito? Quer saber a resposta? Então não sai daí, a gente vai chamar um intervalo. Na sequência temos esta resposta e tantas outras para você. Não sai daí. O Vida de Saúde volta já, só para você. Para as crianças que têm problema do sono, nós recomendamos converse com o médico, pediatra ou com especialista para tratar. Por quê? As crianças que têm problema do sono podem ter dificuldade de crescimento e dificuldade no aprendizado. Uma vez tratando o problema do sono, tem uma chance boa de voltar aquele crescimento que pode estar retardado e melhorar também o aprendizado, a memória.